Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste 15º domingo do tempo comum, nós contemplaremos o Evangelho belíssimo, uma grande lição do amor de Deus e ao próximo. O Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Uma parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Jesus, que na verdade Ele é o nosso bom samaritano, Ele que nos encontra feridos, com a nossa humanidade ferida, perdida, muitas vezes pelo pecado, e Ele que vem para nos salvar. Uma parábola que nos ensina a verdadeira lição, amar o próximo. E como amar este próximo? Nós hoje, até como igreja, e muitas vezes até como família, falamos tanto em amar e dar amor, porque realmente se falta muito amor. E muitas vezes aqueles que mais falam de amor são aqueles que menos dão amor. Esta parábola é um grande chacoalhão para cada um de nós. Eu quero convosco meditar este trecho belíssimo do Evangelho, fazer uma lexio divina cursiva desse texto, para ajudar, desejar nos preparar para a Santa Missa do domingo, para que a palavra possa cair no nosso coração, para que possa nos dar chaves espirituais de como vivê-la também na nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou, querendo pôr Jesus em dificuldade, e perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como a lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu um homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, e viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou aos donos da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo deste homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. É muito belo esse trecho do Evangelho, porque diz que não é qualquer um que interroga a Jesus, mas é um mestre da lei, um homem que já conhecia profundamente a palavra, um mestre. E este homem diz: Mestre, o que devo fazer para receber a herança da vida eterna? É um homem que faz uma pergunta muito refinada. Ele apresenta a vida eterna como uma herança, não como um mérito, a causa das minhas boas obras. Ele não fala de um
merecimento de uma recompensa, mas de uma herança. Algo que me é dado por amor. Algo que aquilo é herdado a mim, é dado a causa daqueles que me amaram, a causa daqueles que construíram e me dão, que me é passado. Assim, é um homem justo, que conhecia a lei, muito bem preparado teologicamente para combater e questionar Jesus. E este homem pergunta a Jesus: Mestre, o que devo fazer para merecer a vida eterna? E Jesus lhe responde: o que está escrito na lei? Como a lei? Jesus ele usa o artifício rabínico de responder a uma pergunta com uma outra pergunta, de modo que sempre haja um raciocínio em cima. E este homem diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: realmente, tu respondestes bem. Mas este homem pergunta para Jesus: então, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola deste homem. De um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém, que é a cidade do templo, a cidade do teocentrismo, a cidade da divindade, a cidade do culto. Este homem que descia até Jericó. Jericó, que era conhecida como a cidade das palmas, a cidade, podemos dizer, do pecado. Onde uma cidade que era tão bela e que oferecia também tantas tentações, tantas propostas, nem sempre divinas, mas muitas vezes mundanas. E este homem ele descia, mas o engraçado é que não diz quem é este homem. É um homem que não diz por que ele descia e para onde ele ia. Era normal que todos aqueles que saíam de Jerusalém e fossem para Jericó, eles fossem em caravanas. Porque neste caminho é um caminho muito rochoso, um caminho cheio de perigos, e havia muitos assaltantes. Então, dificilmente o homem descia de Jerusalém a Jericó sozinho. Sempre ele ia uma caravana, porque ali ele havia mais segurança. Mas este homem não diz quem é este homem. Era um homem que não andava em uma caravana. Mas, no entanto, é um homem sem face, um homem desconhecido, e um homem que foi agredido pelos assaltantes. Não diz que este homem vinha ou não do templo ou do trabalho, apenas que estava pelo caminho. Não podemos identificar quem é este homem. Porque este homem, na verdade, irmãos, ele é a figura da humanidade. A humanidade que ela, andando por este caminho, ela também é ferida. E muitas vezes ela sofre os assaltos também do demônio. Este homem que cai nas mãos dos assaltantes, os assaltantes arrancam-lhe tudo, espancam e deixam quase morto. Então era um homem que possuía bens, porque arrancam-lhe tudo. Um homem que é espancado, deixado quase morto, é o que muitas vezes o pecado, ou até as outras pessoas guiadas pelo mal, fazem na nossa vida. O homem, quando ele cai no pecado, ele fica quase morto, fica jogado à beira do caminho, sem horizonte. Ele não caminha, ele fica parado, sem vida. Muitas vezes ele está ali vegetando, ou como um zumbi morto-vivo, um homem semi-morto. E neste caminho passou um sacerdote, que vinha de Jerusalém a Jericó, ou seja, um homem do templo, que ele tinha acabado de rezar, tinha acabado de fazer suas obrigações divinas, e estava descendo indo para Jericó. E este homem, diz o Evangelho, o viu e seguiu adiante pelo outro lado, mudou de lado para nem passar na frente deste coitado que tinha sofrido na mão dos assaltantes, porque ele não podia se purificar tocando em sangue.
Depois passa também um levita, que também viu este homem e seguiu adiante por outro lado. 2 homens da religião que seguem adiante e não ajudam este que necessitavam. Eles iam no templo, mas o que eles rezavam no templo? Rezavam a que Deus? Qual era a sua religião? Com certeza rezava ao Deus o seu umbigo, e a sua religião era um legalismo baseado na lei, não era o amor ao seu irmão. Não era o homem o centro da sua oração, eram a si mesmos, não era Deus o centro. E é triste notarmos que esses 2 passam adiante. E diz Jesus que depois vem um outro homem, um samaritano, ou seja, um pagão, chegou perto dele, o viu e sentiu compaixão e aproximou-se. E aqui está a reação daquele homem que realmente é um filho de Deus. Ele vê a dor do seu irmão. Ele viu. O discípulo de Cristo, ele é aquele que vê a necessidade e a dificuldade do seu irmão, que não vê só a sua. Como seria bom que nós tivéssemos esse olhar de ver a dificuldade do outro, e muitas vezes do outro que vive até perto de nós. Porque muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, rezar com uma pessoa, rezar com outra, ir fazer o bem para aquele e para o outro, longe da nossa casa, e não fazemos muitas vezes dentro da nossa casa. E se nós agimos assim realmente, nós devemos ser proibidos até de rezar pelos outros, se nós não rezamos e não vemos a necessidade daqueles que vivem conosco. E isto vale muito para os matrimônios. Marido e mulher que vivem embaixo do mesmo teto, não conseguem ver a necessidade do outro, são fechados na sua razão, no seu umbigo, porque estudou, porque conhece aquilo, conhece psicologia, conhece uma coisa ou outra, se acham dono da razão. Não conseguem ver a necessidade do outro coração que clama por amor, que clama pela presença, que clama por uma palavra dócil. E muitas vezes age querendo fazer o bem para os outros, como um santo, uma santa, veste uma máscara, a hipocrisia, e deixa de amar e fazer o bem dentro da sua própria casa. Cegos para Deus, coração duro para o amor. E esta oração pelo outro, esse bem para o outro, não vale nada, é legalismo, porque antes não vive o amor para o seu próximo, mais próximo que está abaixo do mesmo teto. E este homem, ele sente compaixão. E é interessante que a palavra em grego aqui usado é esplakenzeiomai, que é um verbo atribuído no Evangelho e no Antigo Testamento, é atribuído na Sagrada Escritura apenas a Deus e a Jesus. Este homem, este samaritano, que é um pagão, ele tem os mesmos sentimentos de Deus, a compaixão. Em nenhum outro lugar do Evangelho é atribuído este verbo a um homem. Este homem, ele se assemelha a Deus e a Jesus, ele tem o coração de Deus, porque ele tem os sentimentos de Deus. Irmão, nós devemos ter no nosso coração os sentimentos de Deus, não os nossos sentimentos guiados pela ira, pela raiva, pelas nossas razões, pela nossa orgulho. Devemos ter os sentimentos de Deus, o olhar de Deus. E este homem, ele vê, ele tem compaixão, ou seja, a sua vida, o seu sentimento é um sentimento materno, ele tem a sensibilidade de Deus, o sentimento de Deus dentro em si, ou seja, ele pensa como Deus com útero, numa linguagem materna de amor, e ele se aproxima deste homem.
ele se aproxima, ele vai ao encontro. Ele não fica fechado naquilo que ele tinha que fazer depois, ou em algum legalismo, em algum problema. Ele vai ao encontro. Não importa o que aquele homem está sofrendo. Ele quer sanar a dor do coração daquele homem. A dor física também. Nós deveríamos, quando vemos um irmão nosso que sofre, nós deveríamos ir ao seu encontro para sanar a sua dor, curar o seu coração. Ele se aproxima, ele faz curativos, ele derrama o óleo para tirar a dor, o vinho nas feridas para esterilizar aquelas feridas. E depois ele coloca o homem no seu próprio animal e o leva a uma pensão, onde cuida dele. Acho engraçado porque tem muitos carros que é escrito: este carro é de Jesus. Daí vem lá o vizinho, está precisando ir para o hospital, pede para esse vizinho, que tem um carro com adesivo escrito: este carro é de Jesus, e não leva. É de Jesus o quê? E muitos, quando falam: eu quero um carro para me poder ajudar os outros, depois o primeiro que pede ajuda não leva. É um hipócrita. É um hipócrita, é hipocrisia. Isso não é compaixão, não é amor ao próximo. Esse homem, ao contrário, coloca no seu jeguinho, no seu carro, e leva, e cuida. E no dia seguinte, pois ter cuidado, ele paga 2 moedas de prata ao dono da pensão, e ele recomenda: toma conta dele por mim. Quando eu voltar, eu pagarei aquilo que tiveres gastos a mais. Esse samaritano é a figura do próprio bom Jesus, que nos deu caído, semi-mortos a causa do nosso pecado, tirou a nossa pressão, viu que ainda havia vida em nós, e investiu todo o seu amor, nos carregou consigo na cruz, morreu por nós e disse: eu pago o preço. Meu irmão, nós devemos pagar o preço do nosso irmão. Aquele irmão que você vê que está sofrendo, a tua esposa, que quer muitas vezes separar porque não vem em você a compreensão, o amor, o carinho, e você se acha dono da verdade, porque você está com o coração fechado. O teu filho que está nas drogas, o teu esposo que está no adultério, aquele teu irmão que está te pedindo ajuda, qual é o preço que você está pagando para a salvação dele, para a felicidade dele? Qual é o preço? Ou você não está pagando nada? E o engraçado é que Jesus, no Evangelho, diz que esse samaritano leva este homem para um albergue. Em grego, essa palavra albergue ou pensão é senedokeion. Mas na verdade a palavra usada aqui não é senedokeion, mas é pandokeion, que vem pan, da palavra tudo, do grego, e dokeion, acolhida. Então Jesus leva esse homem para um lugar onde tudo acolhe. Pandokeion. E na verdade, quem que acolhe todos? Bons e maus, feridos, pecadores. Quem que é o dono desta pensão, deste albergue? É Deus. É o coração de Deus que nos acolhe, porque lá é o lugar da acolhida, do amor que cura as nossas feridas, que nos dá tempo para reconstruirmos, para nos recuperarmos, sairmos também do pecado e curados neste amor. É Jesus que acolhe, o coração do Pai que acolhe toda esta humanidade, a nossa humanidade ferida pelo pecado. Esta passagem, irmãos, na verdade ela é o resumo, um grande resumo para nós. Ela nos ensina que quem ama o próximo, ama a Deus. E quem ama a Deus, ele deve ter os sentimentos de Deus no seu coração e agir conforme os sentimentos de Deus. Agora, se eu não ajo com o sentimento de Deus,
eu vou agir com um sentimento do mundo, no egoísmo. Que nós possamos pedir este coração de Deus sobre nós, para termos os sentimentos de Deus por aqueles que vivem conosco e também por aqueles que são os nossos inimigos. Ter os sentimentos de Deus. Como dizia a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus vivia, pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia. Mas para isso é necessário termos os sentimentos de Deus em nós. Os deixo, irmão, a bênção especial e materna da Gospel Maria Rainha da Paz. E também gostaria de vos convidar, porque agora, no mês de outubro, estou saindo em peregrinação a Medjugorje. Se alguém quiser vir comigo em peregrinação, pode entrar em contato pelo e-mail retirocmj@terra.com.br. Retiro, C de casa, M de Maria, J de Jesus, @terra.com.br. Vos deixo a bênção especial e materna da Gospel Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Permanecemos na paz.